Passagens compradas, hotéis reservados, só falta tirar o visto. Chegando lá então, tivemos o visto negado. Isso mesmo, galera, tivemos o nosso primeiro visto negado. E se você quer saber como que a gente fez para conseguir tirar esse visto, acompanha a gente então, bora lá! Sejam então muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, caros viajantes, ao canal Me Leva na Mochila. E eu sou o Leandro, e se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa as notificações, porque com certeza você vai curtir todos os conteúdos que a gente vai estar trazendo aí pra vocês. E galera, nesse vídeo então, a gente vai falar pra vocês como que foi quando a gente foi tirar o nosso primeiro visto e tivemos o nosso visto negado, galera. Isso mesmo. E se você assistir esse vídeo até o final, a gente vai deixar aí um bônus para vocês, falando como que a gente fez para conseguir tirar esse visto e não perdermos a nossa viagem sem precisar remarcar e sem fazer nada do tipo, ok? Então acompanha aí com a gente, galera. Bom, estávamos indo então pela nossa primeira vez para os Estados Unidos. Havíamos comprado a nossa passagem para Orlando e para Miami, sendo 3 dias, se não me engano, em Miami e 8 dias mais ou menos em Orlando. Bom, havíamos comprado então as passagens e também reservado já os hotéis, tanto em Miami quanto em Orlando. E galera, pra gente que estava tirando o nosso visto a primeira vez, ou para vocês que estão indo aí pela primeira vez e estão nervosos para tirar o visto, né? Nós já tínhamos vários amigos que já tinham tirado o visto, já tinham ido viajar, e todo mundo falou pra gente que era super tranquilo, que os vistos eram super aprovados, que o visto só era rejeitado realmente em casos extremos ou em situações específicas. Então a gente ficou super confiante, super tranquilo, decidimos fazer as compras então, nos programar primeiro para a viagem, para depois então partir para o que a gente pensava até então ser a tarefa mais fácil, tirar o visto. Claro, lemos vários artigos, várias dicas na internet, e eu acho que talvez esse tenha sido o nosso erro, galera. A gente leu tanto artigo e viu inúmeras dicas aí que acabaram não fazendo sentido e que provavelmente prejudicou a gente para tirar esse visto. O que acontece, galera? Quando você está indo então tirar o visto, você precisa fazer, né, um prévio agendamento lá no sistema, né, online. Você vai lá, se cadastra, põe as suas informações básicas e tem um famoso formulário, galera. Esse formulário que vocês preenchem é o pulo do gato, galera. Vocês têm que tomar muito cuidado quando preencher esse formulário, porque vocês precisam ser honestos, na verdade, nesse formulário. Ou então vocês precisam saber que tudo que vocês estão preenchendo nesse formulário, o pessoal que for fazer a entrevista com vocês lá para aprovar o visto ou não em vocês, para fazer a entrevista, né, vai ter acesso a todo esse formulário. E eles são pessoas experientes, né, são americanos experientes que estão fazendo esse tipo de entrevista. Então eles conhecem quando o cara colocou alguma informação ali que não condiz, alguma informação é falsa, né, e eles vão tentar puxar por aí na entrevista para conversar com vocês. Então galera, o que aconteceu? Quando a gente leu, tinha lido já diversos artigos, algumas pessoas falavam que não era interessante ir para a entrevista, né, do visto já com as passagens compradas ou com os hotéis já reservados, sendo que você nem sabia se você teria o visto aprovado ou não. Então, nessa incerteza de gente falando que não fazia sentido, que não era legal, que a probabilidade de você ser reprovado era muito grande, a gente acabou preenchendo que lá no formulário que iria custear, né, a viagem, no caso seria eu, realmente, mas que nós havíamos ganhado, né, como cortesia, né, de presente de amigos ou familiares, as passagens, né, e a viagem em si. Então a gente colocou lá que quem fez as compras tal foi uma pessoa X da nossa família, mas que quem iria custear a viagem seria eu. Diante de todas as informações que a gente preencheu lá no formulário, reservamos a data para ir tirar o visto, e eu vou contar um pouquinho para vocês como é lá no dia de fazer a entrevista, galera. Então, quando vocês marcam a entrevista, no caso aqui de São Paulo, tá, galera? Eu vou estar explicando.
você entra lá no espaço, né, realmente onde vai acontecer lá a entrevista, e você tem que chegar no horário marcado, tá? E você não pode ir com nenhum acompanhante, tá? Você só pode ir, no caso, se você estiver levando uma pessoa, né, no caso, para tirar o visto junto com você. Então, no caso, eu que estava indo junto com a Suelen para tirar o visto, nós dois fomos juntos, tá? Então, nesse caso, não tem problema. Se você vai em família, né, e todo mundo da sua família vai estar tirando o visto junto ali, no caso, tipo pai, mãe e filhos, a família inteira vai tirar o visto junto, podem estar indo junto, tá? Para fazer a entrevista. Porém, a entrevista vai ser feita com a família, não vai ser feita individualmente, né? Com cada indivíduo separadamente. Vai ser feita ali, naquele momento, com todos que estão ali. É importante lembrar também que não dá para levar nada no dia da entrevista, fora as papeladas, né? Que você considera importante para estar justificando ou dando alguma informação lá no dia da entrevista. Por quê? Existem inúmeras vistorias que eles fazem, né? E eles não permitem então que você entre com eletrônico. Então você tem que diversas vezes passar lá pelos detectores de metais, você tem que tirar cinto, você tem que praticamente ir sem nada realmente, porque eles não deixam passar. Então, se você for de carro, galera, deixa no carro as suas coisas, seus pertences, ou nem leva, deixa com você em casa, deixa em casa, porque lá eles não vão deixar entrar, tá? Eles são bem restritos quanto a isso. Você chegando lá, eles vão começar a chamar, né, por ordem de agendamento, né, da data lá e do horário que foi agendado. Eles vão começar a fazer a chamada, você vai passar lá na primeira revista, eles vão te perguntar algumas informações, por que você está indo lá tirar o visto e tal, coisa bem simples. Você vai para uma outra fila, onde vai ter uma outra revista, né? E aí sim, depois dessa segunda revista, que você vai já ficar preparado para a fila, onde vai estar sendo feitas as chamadas para as entrevistas. Como eu não sabia, eu pensava que as entrevistas eram feitas em salas isoladas, mas não. Quando você estiver na fila, você já consegue ver os guichês, como se fosse um guichê quando você vai comprar passagem de ônibus, que fica ali nos vidros blindados e o pessoal fica ali conversando com você. É exatamente dessa forma. Então, dependendo do lugar onde você está na fila, muitas das vezes você consegue escutar o que os entrevistadores estão perguntando para as pessoas. E aí já é interessante para você já ir percebendo os tipos de perguntas que eles fazem. Eu vou deixar algumas aqui para vocês que são as principais, e depois eu vou entrar no detalhe, né, nas perguntas que eles fizeram para mim e para a Suelen. Então, eles são, pelo menos assim, as pessoas que fizeram a entrevista com a gente, eles foram super simpáticos. Eles começam perguntando se está tudo bem, como que é seu nome, perguntam algumas informações pessoais, se você é solteiro, se você é casado, se você mora com seus pais, pergunta se você trabalha. Aí ele começa a perguntar um pouco da sua profissão, quanto tempo você atua, o nome da empresa, vão perguntar se você é formado, qual é a escola que você é formado ou não, se você é estudante. E aí, pessoal, nessas perguntas, eles já vão começar ali a ler o seu formulário que você preencheu no sistema. Então eles vão começar a fazer algumas perguntas para tentar ver se você responde algo diferente, né, do que está preenchido lá por você no formulário. Então, no meu caso, eles fizeram essas perguntas: quanto tempo eu ia viajar, né, para onde que eu pretendia ficar, onde que eu pretendia ir, né? Então, no caso, eu falei, eu pretendo ir para Miami, depois pretendo ir para Orlando, ficar tantos dias. Perguntou se a gente já tinha hotel ou não reservado. Ele não quis saber o endereço, o nome do hotel, nem nada do tipo. E aí ele me perguntou quem iria custear a viagem, eu lembro até hoje, e eu respondi que seria eu. Perguntou um pouco sobre a minha mãe, o que minha mãe fazia, né, o que minha mãe, no trabalho, né, no caso da minha mãe, quanto tempo ela trabalhava naquela profissão. E depois ele partiu para as perguntas para a Suelen, que no caso é a minha esposa, né, estava lá comigo naquele dia. Então ele basicamente refez as perguntas. Obviamente ele fez um pouco menos de perguntas para ela, pode ser que devido a eu ter falado que eu que iria custear, ele fez algumas perguntas mais simplificadas para ela, até porque na época a Suelen não estava trabalhando, galera, ela era apenas estudante. Então ele perguntou, né, no que ela estava se formando, se era graduação, curso técnico, aonde que ela estava estudando, se ela morava ainda com os pais delas ou se a gente já estava morando junto. Ele perguntou também o que a mãe dela fazia, começou a fazer inúmeras de perguntas pessoais, tá, galera, nesse sentido, e perguntas profissionais, ok? Bom, diante disso, galera, ele vai fazendo essas perguntas e vai fazendo as anotações no sistema,
E simplesmente quando ele terminou de fazer as perguntas, ele virou pra gente e falou: bom, gente, então infelizmente vocês tiveram o visto negado. E aí ele passou um papel rosa por debaixo, que eu não vou ter mais o papel aqui, porque foi em 2015 que a gente fez essa entrevista. E hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a gente está próximo do dia 28 para 29 de abril de 2019. Então, obviamente não tem mais aquele papel, mas é um papel rosa que não diz basicamente nada. E eles são super rápidos, assim, né? Ele simplesmente falou: ó, infelizmente, vocês tiveram um visto negado, tentem numa próxima, uma boa sorte. E colocou o papel por debaixo e pediu já pra gente retirar: por favor, próximo. Não dá tempo de você perguntar nada, porque tem vários seguranças que ficam ali do lado, e caso você não saia, os seguranças vão e te retiram da fila. Então não tem como você fazer meio que uma gritaria ali. Obviamente a gente já viu casos e pesquisou casos de pessoas que fizeram um escândalo, começaram a gritar, ou pessoas que conseguiram retrucar e aí ele reaveu a posição dele, né? Então ele acabou aprovando. Mas enfim, achamos arriscado e a gente foi embora sem entender o motivo. Ficamos chateados com aquilo sem entender, né? Então a gente começou a repensar, galera, e em tudo que a gente tinha preenchido e tudo que a gente havia respondido para ele. E provavelmente eu vou destacar aqui para vocês qual foi a probabilidade, né, dele ter negado o nosso visto diante das respostas que a gente fez. Até hoje a gente acredita que ele tenha negado o nosso visto devido a ter preenchido que nós ganhamos as passagens da nossa família, mas chegando lá ele perguntou apenas quem iria custear a nossa viagem. No caso, eu disse que estaria eu sendo quem iria custear a viagem. Ele pode ter interpretado de alguma outra forma. Olhando o formulário, ele deve ter pensado: pô, mas ele colocou aqui que quem pagou a viagem dele foi uma pessoa X e Y da família, e aqui ele está falando que quem vai custear vai ser ele. Provavelmente eu entendo que foi isso, pessoal. Por que eu digo que foi isso? Quando ele perguntou para mim na primeira vez lá na entrevista, ele fez justamente essa pergunta: quem irá custear a viagem de vocês? E eu respondi: serei eu. Ele falou: muito bem, e fez as anotações. Quando ele começou a fazer as perguntas para a Suelen, a última pergunta que ele fez para ela, eu me lembro muito bem, foi novamente essa pergunta. Então, só para relembrar, ele perguntou: galera, quem que vai custear realmente a viagem de vocês? E eu disse: serei eu. E ele falou: então, muito bem, gente. Terminou as anotações e deu o feedback: infelizmente vocês tiveram um visto negado. Eu tenho quase certeza que foi esse o motivo. Ele deve ter interpretado alguma informação de forma que a gente não tenha deixado muito claro. Ou seja, no formulário eu preenchi lá que a gente tinha ganho, né, as passagens. E chegando lá, quando ele fez essa pergunta, eu falei que eu estaria custeando as viagens. Então pode ter tido um conflito realmente de informação nesse sentido, galera, tá? Ficamos muito chateados, a gente reveu todos os passos e perguntas que ele fez, e a única conclusão que a gente chegou realmente foi essa, galera. Ele não deu mais nenhum outro feedback, não falou mais nada, e a nossa viagem eu lembro até hoje. Fomos tirar o nosso visto em maio, galera, se não me engano, e a nossa viagem estava programada para setembro. Então a gente tinha quase certeza que a gente iria ser aprovado, mas acabou que não, e a nossa viagem já estava muito próxima. A gente não queria remarcar porque a gente ia ter um custo maior remarcando, e a gente não ia ter certeza também se a gente ia conseguir tirar o visto, ou seja, a gente iria perder dinheiro remarcando e poderia perder dinheiro também tirando outro visto. Um ponto importante agora, né, para você que acompanhou o nosso vídeo até agora, galera, é que antigamente, quando você tinha o visto negado, você só podia refazer o processo após um ano. E em 2015, na época quando a gente tirou, você já não tinha mais essa burocracia. Se você tivesse o visto negado, e acredito que até hoje dessa forma, você pode muito bem já amanhã mesmo, se você tiver condições e tiver dinheiro, você vai lá, preenche o formulário de novo online e refaz todo o processo, marcando já uma próxima entrevista. E eu vou deixar alguns detalhes do porquê também não é muito bom fazer isso já na sequência. Você que está assistindo a gente então até o final, eu vou deixar as dicas aqui e como que a gente fez para conseguir tirar o visto. Então, em maio, como a gente teve esse visto negado,
a gente também já não tinha uma grana para estar fazendo na sequência outro visto, porque saiu por volta de mais ou menos R$1.300, galera, tirar o visto, porque ele é em dólar, né? E se eu não me engano, na época tava $330 para tirar o visto. Então eu lembro que numa conversão lá básica, com o preço do dólar, deu por volta de R$1.200, R$1.300. E a gente já tinha pago esse dinheiro e a gente também não tinha certeza se a gente ia conseguir ser aprovado, então foi um dinheiro jogado no lixo. E a gente ainda precisava também comprar as passagens, né, dos parques, que a gente obviamente queria conhecer a Disney. Então a gente ficou meio assim, putz, a gente tá sem dinheiro, vai, não vai, então a gente decidiu dar uma esperada. Como a gente fez a primeira entrevista em maio, a gente esperou junho e julho. E então, no final de julho, a gente conseguiu juntar a graninha, né? E aí marcamos a entrevista para, se não me engano, começo de agosto, cara. E a gente foi, preencheu o formulário novamente, porém eu preenchi de uma forma que eu pensei, né, que no meu caso, se ele fizesse aquelas perguntas novamente com base no formulário, não teria mais nenhuma divergência. Então eu troquei o que eu respondi no formulário. Eu coloquei que quem iria custear toda a viagem seria eu e depois respondi novamente todas aquelas questões. O problema é que quando você vai tirar a segunda vez, tem uma opção lá no formulário que ele pergunta se você já teve um visto negado. E provavelmente é daí que eles puxam também se você está trocando alguma informação ou não. Então eu respondi que sim, que tivemos um visto já negado e troquei essa outra informação. Obviamente, como eu disse para vocês, lendo em vários lugares, o pessoal não aconselhava a trocar informação, falava que eles iam criticar porque que teve uma informação diferente da outra no próximo formulário. O fato de eu ter já mensurado lá, né, que a gente teve um visto negado também poderia piorar a situação, mas a gente já não tinha mais muito o que perder, então a gente acabou indo e fazendo dessa forma. Novamente fomos lá então, esperamos a nossa vez. Chegando lá, a entrevistadora, né, que fez as perguntas pra gente foi super tranquila também. Ela começou numa boa as perguntas igual à entrevista anterior. Então começou perguntando um pouquinho sobre mim, né, perguntando a minha profissão, quanto tempo eu atuava na minha profissão. Começou já a perguntar também se a gente era casado, eu e Suelen, o que a gente pretendia fazer lá nos Estados Unidos, quanto tempo. Um item interessante é que ela não fez a mesma pergunta que o cara, né, da entrevista anterior. Ela não fez a pergunta de quem iria custear a viagem, que era a que eu já estava preparado para responder novamente. Ela não fez essa pergunta. Ela fez algumas perguntas bem mais simples, né, e fez menos perguntas do que a entrevistadora anterior. Então ela questionou, fez as perguntas básicas para mim, fez as mesmas perguntas para a Suelen e no finalzinho da entrevista, galera, ela pegou, deu uma olhadinha nas informações lá do sistema e aí ela comentou, bom, eu tô vendo aqui que vocês já tiveram um visto negado, confere? E a gente falou sim, confere. E aí ela fez a pergunta que provavelmente foi o que salvou a gente, que fez com que a gente tivesse aí o visto aprovado. Aí ela olhou no sistema e falou, bom, eu tô vendo que vocês tiveram um visto negado aqui por volta de maio e a gente está em agosto. Faz basicamente 3 meses, né, de diferença que vocês tiveram um visto negado para a data de hoje que vocês estão fazendo a entrevista. E ela perguntou, o que mudou, né, de 3 meses para cá? Então a gente respondeu, bom, mudou que desses 3 meses eu fui aceito numa universidade para dar aula. Nessa época, galera, eu tinha feito um concurso para ser professor numa universidade aqui em São Paulo e eu estava quase para ser aprovado já lá em maio, quando eu fiz a primeira entrevista. Porém, eu acabei acho que esquecendo de citar essa informação na primeira entrevista. Já nessa segunda eu fiz essa menção, eu falei, bom, a diferença é que eu estou para ser aprovado agora numa universidade, além do trabalho que eu já tenho. Ela falou, legal. Ela falou, porém, qual foi o motivo, né, que vocês tiveram o visto negado? Né? Foi aí talvez o pulo do gato, galera, essas 2 perguntinhas finais. Eu falei, sinceramente, a gente não sabe qual foi o motivo, né, de termos o visto negado na primeira vez, porque o entrevistador simplesmente não nos deu esse feedback. Ele simplesmente fez essas perguntas, né, que a gente acabou de responder, e aí ele já falou, bom, infelizmente vocês tiveram um visto negado.
E aí ela respondeu pra gente, bom, eu lendo aqui o feedback, o visto de vocês foi negado por falta de vínculos com o Brasil. Ela falou, e o que mudou então, ou o que vocês têm de vínculo para apresentar aqui pra gente? E aí eu respondi, bom, se ele tivesse feito essa pergunta, com certeza talvez a gente teria respondido mais informações, porque ele não perguntou se a gente tinha alguma informação para comprovar vínculo com o país, né? Ou outro tipo de situações que poderiam prender a gente aqui no Brasil. Eu falei, e acontece que a minha família inteira mora aqui no Brasil, não temos motivo para sair ou morar em algum outro país, visto que a minha família, a família da minha esposa mora aqui. Eu tenho o meu trabalho registrado aqui há mais de 5 anos, vou começar a dar aula agora numa universidade, que é um outro trabalho que vai me acrescentar muito na minha carreira profissional. Também adquirimos um apartamento faz 1 ano e meio, e isso a gente não tinha falado na entrevista anterior, galera, sobre o apartamento, porque o rapaz simplesmente não perguntou. Ele não perguntou que vínculos a gente tinha com o Brasil ou que a gente poderia apresentar. Ele não fez esse tipo de pergunta. Então, quando eu respondi para ela, eu comecei a colocar tudo que a gente tinha de informação que prenderia a gente no país, desde as informações mais básicas até as mais óbvias. Então, respondi, a gente comprou um apartamento também aqui no Brasil faz cerca de 1 ano e meio, e ela me perguntou, vocês têm esses documentos da compra? E a gente tinha levado tudo numa pastinha. Eu falei, temos. E eu fui abrir o documento para tirar, para mostrar para ela. Ela falou, não precisa, nem precisa mostrar. E ela começou a fazer algumas anotações no sistema. Aí eu falei, bom, e fora isso, a gente já tem as passagens compradas de ida e para volta também. Queremos que isso sejam informações suficientes, né, para mostrar que a gente tem vínculos com o Brasil ou que temos vínculos para que a gente retorne, né, para o país. E ela falou, não, tudo bem, as informações foram satisfeitas para mim, foram satisfatórias as respostas. E aí ela encerrou, né, o sistema, falou, bom, eu acho que é isso, e deu a resposta pra gente, falou, então, passou uma folhinha branca dessa vez, não foi uma rosa, né, por debaixo lá do vidro, e falou, bom, então, meus parabéns, boa viagem, vocês tiveram o visto aprovado. Cara, a gente ficou muito feliz, a gente super agradeceu ela, saímos de lá tipo, muito contentes porque a gente não precisou remarcar a nossa viagem, e aí a gente conseguiu ainda ter 1 mês aí mais ou menos pra gente se planejar, pra gente fazer as compras dos parques e tudo mais que a gente gostaria de estar indo lá conhecer em Miami, em Orlando e na Disney. Então, galera, eu deixo essas dicas para vocês, que quando vocês forem preencher o formulário, preencham com as informações que vocês saibam que se eles te perguntarem, vocês vão responder igual ao formulário, porque eles fazem essa validação, ok? O excesso de informação também que a gente buscou pela internet e os artigos e todas essas informações acabaram nos prejudicando. Então, o que eu deixo de dica, até que parece até meio conflitante para vocês, é que vocês sigam o que vocês acham correto. Para nós funcionou dessa forma. Pessoas falaram que não fazia sentido a gente comprar as passagens antes para depois tirar o visto, que poderia nos prejudicar, e isso acabou nos prejudicando porque eu respondi uma informação diferente por conta dessa informação que havíamos lido. E na segunda vez, quando fomos tirar o visto na hora de preencher o formulário, também falaram que não era legal preencher o formulário com informações diferentes, também não sabia se preenchia com que já tinha o visto negado ou não, e a gente decidiu seguir o que achávamos que era certo. Então, foi isso talvez que tenha feito, né, a gente conseguir tirar o visto, né, e tenha sido aprovado. Então, eu deixo essa dica para vocês, sigam o que vocês acham que é correto, se baseando nessas informações que a gente deixou, se para vocês considerarem importantes. Não fiquem nervosos lá na hora, porque a gente fica um pouquinho nervoso, mas se eles fizerem algumas perguntas, tentem provar, né, realmente que vocês têm vínculos com o país, porque esse é um dos maiores informações que eles usam para rejeitar, né, e ter a negação dos vistos. Beleza, galera? Eu já tive casos de amigos também que foram tentar tirar o visto e eles tiveram o visto negado 4 vezes, mesmo o visto sendo para viagem por trabalho. A empresa bancou, né, esse meu amigo, por exemplo, aí tirar o visto pela empresa. Ele teve o visto negado, a empresa pagou de novo, ele teve o visto negado, e assim foi por 4 vezes até que a empresa desistiu de tentar tirar o visto para esse meu amigo. Então, realmente, vai depender muito do que vocês estão respondendo, vai depender de caso a caso, né? Se você está indo para uma viagem,
pessoal, para férias, né, lazer, que é o que eles costumam dizer, ou se você está indo para uma viagem a negócios, ou se você está indo, enfim, para fazer algum outro tipo de visto, né, porque tem N vistos ali, né, categorias de vistos para você poder viajar. Então essa foi a nossa experiência, né, sendo o visto do tipo lá de turismo. Eu queria deixar aqui para vocês, essa foi a situação que a gente passou, mas que enfim a gente conseguiu ter o visto aí com sucesso, beleza galera? Então, mais uma vez, muito obrigado, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, para você não perder mais nenhuma dica. E muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Valeu galera!